Quem não entrará no reino de Deus? A comunidade cristã de Londrina tem enfrentado alguns dias tristes. Algumas lutas, pecados que precisam ser tratados. Nós, inclusive, teremos uma assembleia na próxima quarta para tratar disso. E o pecado para a igreja traz tristeza, porque nós sabemos que o Espírito se entristece com o pecado. Tudo que nós passamos de ruim ou de mal, o sofrimento, seja ele qual for, tem uma causa central, e essa causa é o pecado. Tudo que de mal que acontece na minha e na sua vida acontece por causa da entrada do pecado, aquilo que nós chamamos de queda. Quando o pecado entrou na raça humana, entrou na humanidade. E tudo isso porque o homem, em seu livre-arbítrio, que até antes do pecado existia, o homem decidiu se rebelar, desobedecer a Deus e amar o pecado. Deus havia criado o homem bom. Deus não pode criar o pecado. Deus não tem nenhuma relação com o pecado, ainda que em sua soberania ele se utilize do pecado, mas ele nunca foi, é impossível, porque Deus é santo, ter qualquer participação no pecado, seja dos anjos, seja do homem. E Deus, sendo bom, tudo que ele criou foi muito bom. E o homem, criado à sua imagem e semelhança, quando nós falamos o homem e a mulher, criados à sua imagem e semelhança, foram criados perfeitos, sem pecado. Mas, uma razão que nós não entendemos, nós não conseguimos explicar, o homem, mesmo tendo tudo, ele decidiu se rebelar e desobedecer a Deus por amor ao pecado. Ao invés de se submeter a Deus e obedecer o Deus que ele sabia que era um Deus bom, ele amou mais o pecado do que a Deus. Por que o homem fez isso? Gênesis, que narra a criação e também a queda, apresenta algumas razões do porquê o homem decidiu pecar contra Deus. E a primeira está no primeiro texto que nós vamos ver, capítulo 3, no verso 5. Gênesis capítulo 3, verso 5, apresenta uma das razões. E aqui nós estamos num contexto que Deus havia criado esse homem no universo maravilhoso, no planeta Terra maravilhoso. Ele havia criado um jardim, o Jardim do Éden, também, obviamente, criado por ele, maravilhoso, e colocou esse casal naquele local para cuidar daquele local. Deu algumas ordens para ele do que ele deveria fazer, dar nome aos animais, proteger aquele lugar. E ele deu uma única ordem de que ele não deveria fazer. Ele não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava naquele jardim que Deus colocou ali.
a única ordem que Deus havia dado, dizendo não faça. Você pode, e havia várias outras árvores, o texto diz, mas desta árvore você não pode comer. Deus estava dando uma ordem para um ser responsável, que tinha vontade, que conhecia a Deus. E então, na cena entra Satanás, que também havia sido criado bom, um anjo, nós entendemos, criado bom, mas que havia também se rebelado contra Deus. E ali então, Satanás, ele vai conversar com Eva, a primeira mulher, e vai distorcer o que Deus disse. E aí então ele diz assim para ela, tentando convencê-la de desobedecer a Deus, ele diz: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, desse fruto que ele diz para não comer, ele sabe que se vos abrirão os olhos e, como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Lembra, a árvore era do conhecimento do bem e do mal, Deus disse isso, não coma, porque no dia que você comer você vai morrer. E então Satanás, que é um dos nomes dele, o tentador, vai tentar Eva nesse sentido, e um dos pontos é que ele diz, a palavra Deus, aí a palavra Elohim, no hebraico, e que ela denota ou deuses, a palavra é plural, então nós não sabemos exatamente, seriam como deuses, talvez ela ficou fascinada com a possibilidade de um ser como Deus tão poderoso que ela conhecia. Mas o fato é que ela e, obviamente, Adão, eles quiseram ser como Deus. Eles quiseram ser independentes. Foram criados para ser dependentes, mas quiseram ser autônomos. E essa desobediência era uma rebelião contra Deus. Então aqui a gente tem uma primeira razão, eles quiseram ser como Deus, e como Deus ninguém pode ser, em nenhum sentido. A segunda razão está no fato de que o pecado, ele tem os seus atrativos. O pecado, todo pecado, ele tem o seu apelo. E no versículo 6, nós vemos que há isso ali. Lembra, Deus havia colocado aquela árvore, mas Ele não é o autor do pecado. Mas Ele a colocou para provar aquele casal. E porque Ele criou tudo bom, havia um apelo naquela árvore. Olha o que o texto diz no verso seguinte. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Eles se esqueceram da ordem de Deus, do Deus que eles conheciam, e foram atraídos por tudo aquilo ali, naquela árvore, esquecendo, quando eu digo esquecendo, não que eles se esqueceram, eles se rebelaram com sua vontade, com seu livre-arbítrio contra Deus. E naquele momento entra o pecado. Uma terceira razão do porquê do pecado é que o pecado ele é momentaneamente prazeroso. O pecado ele traz um prazer momentâneo. E um dos textos que me chama a atenção está lá em Hebreus, nós vamos lá pertinho do fim da Escritura, Hebreus capítulo 11, versos 24 a 25, quando o escritor, inspirado pelo Espírito, está falando da galeria daqueles homens e mulheres que obedeceram a Deus pela fé. Pela fé significa que eles não viram. E aí fala de Moisés. Moisés que foi criado dentro da casa do faraó, o maior império da época,
e que poderia usufruir de tudo aquilo, olha o que a palavra de Deus diz do porquê Moisés decide não seguir algo que o pecado traz. Hebreus 11, 24 a 25 diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, ele cresceu naquele ambiente, tendo tudo aquilo. Ele recusou, não é porque tinha alguma coisa de ruim, do ponto de vista humano, pecaminoso, não, olha, o texto diz, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a aproveitar, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, do que aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Transitório, nós sabemos, é algo que é passageiro, que dura pouco. Mas a palavra está dizendo que há um prazer no pecado. E seja ele qual for. Ele tem um prazer, mas ele é momentâneo. Ele é transitório. O pecado, ele não é uma comida com gosto ruim. Veja, o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito, está dizendo que o pecado tem um prazer momentâneo. Mas o escritor Paulo, que é o escritor de Gálatas, inspirado pelo mesmo Espírito que inspirou Hebreus, ele vai dizer qual é o problema da escolha pelo pecado. Gálatas 6:7, ele é categórico em dizer: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Há um prazer momentâneo no pecado, mas ele vai trazer consequências. Há um prazer no plantio, mas vai haver uma colheita amarga. Zombar, e aqui é muito sério, porque Paulo está dizendo, de Deus não se zomba, de Deus não se debocha, de Deus não se desdenha. Não despreze o que Deus está dizendo, não despreze o que Deus está ordenando, porque se você fizer isso, você vai colher as consequências. Mas infelizmente nós, mesmo sabendo disso, e aí eu falo com tristeza e com ódio, tristeza pelo pecado e ódio pelo pecado, quando nós somos vencidos por ele, responsabilidade nossa, decisão nossa, nós estamos zombando de Deus. Pensa, isso é muito sério. Nós minimizamos, nós relativizamos, nós não dizemos, mas não dá nada não, Deus é cheio de graça, de amor, misericórdia, não tem problema. Até quando a gente comete o pecado, e aí as consequências vêm. Deus que não mente, pesa a sua mão. Foi isso que Davi disse. Enquanto eu calei o meu pecado, a tua mão, Deus, pesava sobre mim. E aí nós sabemos, todos nós pecadores sabemos que dói e dói muito. De novo, na minha analogia, sim, o pecado não é uma comida de gosto ruim. Ela tem inicialmente um gosto bom, mas ela é podre e vai fazer mal. E vai trazer muito mal. Por quê? Por quê? Porque é contra Deus. Pecado, antes de qualquer coisa, pecado afeta pessoas? Sim. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós... Sim, mas o pecado, grande problema, porque é uma palavra muito leve, porque é o pecado, o grande mal do pecado é que pecado é contra Deus. Ele afeta os seres que foram criados à imagem e semelhança dele, mas a gravidade do pecado é que é contra Deus, e por isso que o pecado mata. Ezequiel capítulo 18, verso 20, ainda que a compreensão do texto é muito além da morte física,
Mas o fato é que o pecado mata, ele mata espiritualmente, ele mata fisicamente. A morte, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por isso que aí vocês vamos morrer, porque nós somos pecadores. Mas Ezequiel diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Qual alma? Todos nós somos almas, somos seres e nós pecamos. E uma das verdades que eu volta e meia tenho meditado e que tem relação direta com o que nós estamos vendo é do porquê das leis de Deus. Porque o que é pecado? Pecado é desobedecer o que Deus estabelece. E nós temos as suas leis. Por exemplo, quando Deus disse não coma, uma lei foi dada e ele desobedeceu. Agora, isso é importante que nós entendamos. Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Deus nos deu leis para mostrar que Ele é Deus. Ó, quem manda aqui sou eu. Não, Ele não precisa de nada disso. Deus não precisa de nada, senão Ele não seria Deus. Deus estabeleceu leis porque, primeiro, suas leis refletem quem Ele é. Toda a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Deus é um Deus que não mente, Deus é um Deus que não rouba, Deus é um Deus que não assassina, Deus é um Deus que não adultera. Por isso, na sua lei, nós leremos: não darás falso testemunho, não minta, porque Deus não mente. Não roubarás, porque Deus não rouba. Não matarás ou não assassinarás, porque Deus não assassina, não mata. Deus não adultera. Então a lei de Deus reflete quem Ele é, toda a sua lei. Por isso, então, Ele ordena. E por isso, e aqui é o grande ponto, a lei de Deus é o melhor para nós. Quando Deus diz faça, é o melhor. Quando Ele diz não faça, é o melhor. E um dos textos que mostra com clareza isso é Romanos capítulo 7, dos versos 7 a 12. Quero que você atente para isso aqui. Romanos capítulo 7, versos 7 a 12. E Paulo está descrevendo, ele fala da luta dele, mas ele fala do benefício das leis de Deus, ou da lei de Deus como um todo. Nós vamos caminhar no verso aqui, vamos andando um pouquinho, tentando compreender. Romanos capítulo 7, versos 7 a 12, diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? E ele já responde de maneira categórica. Algum mal na lei? Algum problema na lei? Claro que não. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Entenda, não é que ele não sabia, porque ele tem consciência do certo e errado. Mas a lei realça aquilo que eu faço de errado. Então, o problema está, se não tiver lei, não tem problema, porque daí não tem certo e errado, não tem desobediência. Não, o homem sabe o que é certo e errado. O problema não está na lei. É a lei é pecado? Não, de jeito nenhum. A lei reflete o caráter de Deus. A lei é boa, nós vamos ver. Mas o pecado, verso 8, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, está lá, não darás falso testemunho. A Bíblia diz para eu não mentir, e eu minto. Esse é o papel da lei, para mostrar que eu sou pecador. Não para tentar obedecer, para ser salvo. Entenda, isso é fundamental. Tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. A lei vai mostrar que eu sou pecador. Ela realça o meu pecado. Outrora, sem a lei, quando eu estava sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, a lei, reviveu o pecado e eu morri. Não é que eu vivia tranquilamente sem a lei, não. Eu vivia debaixo da condenação. A lei veio realçar que eu sou um pecador. E aí então ele diz: o mandamento que me fora para a vida, eu verifiquei que esse mesmo se tornou para a morte. Eu vi que estava lá, eu não obedeço, então eu sou culpado. Me matou nesse sentido. Estou separado de Deus.
E aí ele resume qual é o papel da lei, o que a lei é. Porque, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei de Deus é o melhor para nós. Quando Deus estabeleceu a sua lei, se nós obedecêssemos, ela seria o melhor. Se todo mundo obedecesse todas as leis que Deus estabelece, não haveria pecado, não haveria problema. O problema é que ninguém obedece. Esse é o grande problema. Onde está o problema? Está em nós. Ainda que essa verdade que nós lemos Romanos 7, e Paulo está falando do pós-queda aqui, se aplique a depois da queda, ela descreve exatamente o que ocorreu com Adão e Eva. A diferença com Adão e Eva é que eles não tinham pecado até então, mas no momento que eles dão ouvido a Satanás e desejam, o pecado entrou. É assim que o pecado age. Há um prazer momentâneo nele, mas a desgraça que ele traz é incalculável. Ninguém consegue dominar as consequências do seu pecado. E quem traz as consequências? Deus traz. O fato é que pecados, sejam eles quais forem, eles fazem uma coisa, eles destroem. Pecados destroem a moral, pecados destroem a alegria, pecados destroem a paz, a consciência, relacionamentos. E sabe onde vai desembocar? A nossa saúde. Você quer um exemplo claro disso? Hoje louva-se o homossexualismo. Entenda, não há nenhum homossexual em paz com a sua consciência tranquila. Ele sabe que ele está fazendo algo errado. Ele não chama de pecado porque ele rejeita. Ele luta contra ele, faz passeata. O nome gay é dizer que eu sou alegre, mas ele não é. Ele luta contra algo que ele não foi criado para. É contra a natureza, Paulo diz. Estou pegando um exemplo claro. Qualquer desobediência a qualquer mandamento de lei, mandamento de Deus, não traz paz, não traz alegria, não alivia nossa consciência, não faz bem para os nossos relacionamentos. Qualquer pecado, qualquer desobediência ao que Deus estabelece, traz todas essas consequências. Quer fazer um teste? Você não precisa fazer. Lembre do que você fez. Lembra de pecados que você cometeu e que trouxeram desgraça, tristeza, dor, e que afetaram tudo isso aqui. Ou você está isento? Não, eu não estou. Eu não estou. Eu conversava com meus filhos há pouco. Vocês são jovens. Eu fiz muita coisa muito pior do que vocês fizeram. E me arrependo amargamente. Não celebro nada daquilo. Ainda que o mundo celebra, mas sabe que não há felicidade, alegria, paz, como Alexandre trouxe, paz só em Cristo, nessas ações. O pecado tem um prazer momentâneo, mas as consequências dele são desastrosas. Além disso, o pecado o que faz? Condena. O pecado nos separa de Deus, porque Deus é santo. O pecado leva Deus ao pesar. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus se entristece com o pecado. E outra que é tão sério quanto: o pecado de Deus leva Deus à ira. Isso não é popular nos púlpitos evangélicos de hoje. Mas a palavra diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra todos os pecadores. E ela vai culminar na condenação de todos os pecadores que não se arrependem por viverem nos seus pecados. Diante de tudo isso, será que é verdade ou não que a lei de Deus é santa, o mandamento santo, justo e bom? E se nós a obedecêssemos, nós não sofreríamos o que nós sofremos. Mas não tem mais como fazer isso, não é possível mudar isso em nós. Isso é a introdução. 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos caminhar nele. Você ficou assustado com isso? Eu já achei que estava acabando.
Essa introdução tem tudo a ver com o texto que nós vamos ler. Hoje entramos no capítulo 6. Nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte, Paulo vai tratar de um outro pecado entre os crentes coríntios. A igreja de Corinto tinha vários erros. E aqui, então, Paulo vai tratar de um deles. E como nós estamos na sequência, vamos ver 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 a 6. Paulo está corrigindo aqueles irmãos, ele vai tratar de um outro assunto agora, para aqueles irmãos lá de Corinto. 1 Coríntios 6, 1 a 6, ele diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante os incrédulos. O que Paulo está querendo dizer com isso aí? No capítulo 5, ele vai falar que eles precisavam julgar alguém que estava cometendo um pecado grave e que eles não faziam nada. Então, eles estavam errando ali. Eles deveriam julgar aquele homem e entregar, de acordo com Paulo, a Satanás o corpo, para que, porventura, o espírito fosse salvo no dia do juízo. Mas eles não estavam fazendo isso. Nós já vimos, eu sou mais o Pedro, eu sou Apolo. Eles se achavam espirituais, eles valorizavam a sabedoria do mundo, vários pecados que estavam acontecendo ali, e Paulo está corrigindo cada um deles. E agora ele entra em um outro. Ele estava dizendo que, quando tinha uma divergência entre os irmãos, ao invés deles resolverem entre eles, eles chamavam tribunais do mundo, injustos. Paulo escreveu isso há 2000 anos, mas parece que nada mudou, não é verdade? Nós vamos ter uma causa entre nós aqui, vamos resolver? Vamos lá para o STF. O que vocês acham? Vamos resolver no tribunal uma causa entre nós para ímpios resolverem? É isso que Paulo está tratando aqui. Como é que vocês que professam aqui, vocês não conseguem tratar de diferenças que há entre vocês? Vocês vão levar isso para o mundo resolver? Para injustos resolverem? E não é isso. Como é que alguém que não crê em Cristo vai tratar das coisas da igreja, de diferenças entre irmãos? Isso é pecado, de acordo com o que Paulo está dizendo. Romanos capítulo 3, verso 10, ele é claro em dizer que não há o quê? Nem um justo. Romanos 3, 10. Não há, como está escrito, nenhum justo, nenhum sequer. Esse é o homem sem Cristo. Agora, se nós cremos em Cristo, nós somos tornados justos. Então, em Cristo, nós podemos sim julgar à luz de Cristo, pelo padrão de Cristo, da palavra. Mas como vocês aí, irmãos de Corinto, ao invés de tratarem entre vocês, vocês estão levando para injustos, que não podem exercer justiça. Irmãos, como é a justiça do mundo? A justiça do mundo não é justiça, ela é conveniente, ela é parcial. É ou não é, irmãos? Olhemos para os tribunais humanos, depende de quem está no poder, eles mudam. Isso é justiça? É claro que não. Depende do poder. Tem a ver com justiça? Não. Ela é interesseira. Mas para ímpios tratar, que absurdo ele está dizendo. E aqui é claro que dentro da igreja, nada lá fora. Dentro da igreja, o mundo não tem ingerência, o mundo não manda nada.
Vai haver situações que você vai ter que levar para tribunais humanos? Sim, mas você já sabe como eles são. Então, o ideal é que tudo nós procuremos tratar entre nós. Olha o que ele diz nos versos 2 a 5. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se o mundo será julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Entre vocês aí. E aí ele fala uma coisa que a gente não consegue entender, né? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Eu estou dizendo isso para vergonha de vocês. Vocês, como santos, como cristãos, têm a base, o justo que é Cristo, e agora vocês foram justificados para tratar com justiça. O mundo não tem isso. Não há nenhum justo. Semana passada eu estava conversando com 2 irmãos a respeito de uma sociedade. E nós estávamos procurando conversar e tratar. E qual é o parâmetro que nós vemos? Irmãos, o nosso parâmetro é a palavra, é o Senhor. Não deu certo? Nós somos pecadores falíveis, nós erramos. Mas como nós vamos resolver isso? Vai levar lá fora? Para ímpio? Você vai dar para o seu advogado? Porque o teu advogado ele vai querer ganhar em cima de você. E você acha que ele vai ter compaixão do seu irmão? Ele não vai ter. E vice-versa. Será que não é possível vocês conversarem à luz da palavra, com graça, com misericórdia, com amor um pelo outro e tratar à luz da palavra? É claro que é. E é isso que nós devemos fazer. Para citar um exemplo. Paulo estava falando disso. Vai haver situações que a gente tem que levar? Sim. Mas nós devemos evitar e devemos tratar, porque nós vamos julgar o mundo. Nós vamos julgar os anjos. E aí, quando Paulo fala isso, eu tive que recorrer aos universitários, né? E os universitários, eles têm resposta? Não tem nenhuma resposta, ninguém sabe o que isso significa. Como Paulo, como é que você diz que nós vamos julgar os anjos? Nós não sabemos, existem possibilidades de interpretação, e são tão variadas que se eu trouxesse aqui, a gente ia ficar um tempo. Talvez a mais aceita é que os cristãos, quando houver o juízo, vão julgar os anjos caídos. Algo de seriedade, não? Mas aí eu encontrei o irmão John Piper e eu gostei da resposta dele. Ele diz assim, ele não responde, mas é o melhor que a gente pode chegar. Mesmo que eu não conheça os detalhes de como vai se julgar anjo, a verdade desse texto é uma exaltação de tirar o fôlego dos crentes comuns, não é verdade? Como nós vamos julgar anjos? Nós não sabemos, mas a Bíblia diz que sim. Se tivermos algum papel, e aqui é maravilhoso, que é sempre cristocêntrico, se tivermos algum papel no julgamento, será uma participação nos direitos e na autoridade de Jesus. Nós vamos passar, é o Senhor que é o justo juiz. Mas o ponto de Paulo é, se nós vamos ter um papel nisso, que nós não sabemos, mas só o fato de dizer qualquer questão, mas como assim? Vai fazer essa pergunta? Será que não dá para tratar de coisas tão pequenas? E vocês, ao invés de resolver entre vocês, com os princípios da palavra e do evangelho, vocês vão levar isso para o mundo tratar? Misericórdia! Vocês estão dando um péssimo testemunho. Que vergonha! Poxa, Paulo era duro, né? Amor chama, às vezes, a tratar com rigor. O fato é, e se nós, às vezes, não resolvemos entre nós, os cristãos? Porque acontece, né? Eu fiquei contente conversando com esses irmãos, nós conversamos ali, e eu, pela graça, procurando dirigir à luz da palavra, os irmãos, pelo menos até agora, né, eles chegaram a uma conclusão, e eu creio que foi justa a luz da palavra, com misericórdia, um com o outro, e eu espero que pela graça de Deus eles possam acertar. Creio que está no caminho à luz da palavra.
Mas e quando não chega? E quando, irmãos, tem diferenças e que aí o que ressalta é os resquícios do nosso coração de pedra enganoso, a nossa justiça própria. Isso acontece só com os outros, né? Quando eu me encho de direitos, de justiça própria e do meu ego, e aí é tudo a desgraça que é sair da cruz. E quando isso acontece, o que você faz? Paulo também tem a solução cristocêntrica, e que nenhum de nós quer saber dessa solução, mas é a de Cristo. Versos 6, versos 7 e 8. Se não chegar a uma conclusão, buscamos irmãos, oramos, não chegou a uma conclusão, qual que é a solução, Paulo? E é para nos quebrar. A solução cristã, ele diz assim, versos 7 e 8. Só existir entre vós demandas, divergências, já é completa derrota para vocês. Só o fato de ter briga entre vocês, divergências, e olha que ele não está falando do quê? Já é uma derrota. Já é motivo de tristeza. Paulo chega para arrebentar, né? Eu estou lá cheio dos meus direitos, com meu irmão aqui, eu estou cheio das minhas justificativas, justiça própria, ego, tudo lá em cima, eu estou cheio. Aí Paulo fala assim, só de você ter divergência está errado. É duro, não? Aí ele vai mais além. Ele faz o seguinte, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. O que Paulo está dizendo assim? Abra mão, perca. Ah, não. Ô Paulo, mas aí você não sabe. Não, Paulo pode até não saber, mas Paulo que está escrevendo aqui, ele está escrevendo é palavra de Deus, palavra inspirada do Espírito. Então perca. Abra mão dos seus direitos. Mas como assim? É assim, abra mão. Já que vocês não chegaram a uma conclusão, deixa para lá. Está tratando de algum fundamento da fé que é inegociável? É claro que não. De coisas pequenas. Vocês conversaram? Sim. Não chegou à conclusão? Não. Quem é mais espiritual? Quem ganha? Não. Abra mão. Sofra a injustiça, o dano. Não foi isso que Cristo fez, irmãos? Foi. Segunda parte do texto, que é o que nós vamos dar o título à mensagem, é dos versos 9 a 10. Quem não entra no reino de Deus? E aí Paulo vai tratar então dos versos 9 a 10 inicialmente, depois nós vamos até o 11. Ele falou disso, corrigiu aqueles irmãos, aí ele volta a falar de práticas pecaminosas. Ele diz assim, vocês não sabem que os perversos ou os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aqui a gente tem alguns pontos importantes. Primeiro é que essa não é a lista final de pecados que condenam na Bíblia. Tem um pecado que não está aí, o Noed leu, e que muitos de nós, puxa, tem muita coisa aí que eu não fiz. Mas a outra lista que Noed deu, tem um pecado que todo mundo caiu nele já, e várias vezes. Qual que é? Ah, vocês sabem, né? Seus mentirosos, né? Seus mentirosos. A mentira é leve, né? Não, a mentira, quem é o pai da mentira é o diabo. O primeiro pecado teve mentira ou não? Não. Não é isso que Deus disse, não. Apocalipse, que o texto que o Noed trouxe, verso 15 do capítulo 22, ele está falando dessa uma outra lista. Lembra, aqui já tem algumas, em Apocalipse ele vai tratar de outras.
Entenda, é tudo, não tem uma escala, hein? Não, mas essa aí é a menor. Não, tudo isso aqui é pecado diante de Deus, e aqueles que estão nesse pecado, vivem nesse pecado, serão condenados. Apocalipse 22:15, ele diz: ficam de fora de quem? Novo céu e nova terra, do reino de Deus. Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Os cães, é bom entender, eu estava conversando com o Ricardinho enquanto a gente estava ali, o Ricardinho falou que alguém falou que os cães é que não vai entrar cachorro no céu. Não é. Os cães são pecadores contumazes e que pecam de maneira grave, séria. São pecados abomináveis. Feiticeiros, espiritismo é feitiçaria, por exemplo. Os impuros a palavra, eu tratei disso até há pouco tempo, impuro está sempre relacionado a qualquer distorção sexual. Os assassinos, nós sabemos, os idólatras, qualquer forma de idolatria, de imagens a pessoas, a coisas, a dinheiro, o dinheiro é um ídolo. Jesus fala que é um Deus. E todos aqueles que amam e praticam a mentira. Mas a palavra também diz que os incrédulos não vão herdar, aqueles que não creem em Cristo não vão herdar. Diz que quem não perdoa, não vai entrar, não foi isso? Jesus falou assim: se vocês não perdoarem, meu Pai não perdoa. Então a relação é vasta. Todos esses pecadores não vão herdar o reino de Deus. Então, todos nós aqui já era, né? Já era. O segundo ponto é que Paulo não está dizendo que pessoas que cometem esses pecados e os da lista que nós limos há pouco, ele não está dizendo que aqueles que cometem esses pecados não herdarão. Porque nós vamos ver que ele vai dizer: alguns de vocês eram assim, foram assim, mas agora vocês não são mais. Então não é alguém que tenha cometido estes pecados. Outra coisa, Paulo não está dizendo que cristãos não podem incorrer nesses pecados. Não é isso que ele está dizendo. É possível que cristãos cometam pecados como esses? Sim. É possível. Infelizmente, cristãos ainda podem cair em pecados como estes e cometê-los. O que Paulo está dizendo é que pessoas que vivem praticando estes pecados e não se arrependem, que vivem nessa prática e não há uma luta contra eles, que vivem nessa prática e não os abandonam, esses não herdarão. Que vivem nessa prática e não creram em Cristo, mesmo que se digam cristãos, mas eles praticam. Essa semana eu estava conversando até com o Ricardinho também sobre isso, de uma atriz pornô. Deu uma entrevista no programa. Ela falou, ela vive naquele lá, fazendo as maiores aberrações, mas ela falou: não, mas Jesus me perdoou. Ela está vivendo naquilo, mas eu sei, porque eu sou pecador. E todos nós somos pecadores. Mas Jesus na cruz pagou pelos meus pecados. Olha, que é verdade que todos somos pecadores, sim. Que o pecado dela é mais grave que o meu? Não. Que todos somos. Mas ela esqueceu de uma parte, que aqueles que creram em Cristo têm a sua vida transformada. E ela alegando e distorcendo a graça para viver na prática do pecado. Ah, mas isso é um caso extremo. Não necessariamente isso é extremo. Tem gente que se diz cristã, que ouve a palavra de Deus e que vive na prática do pecado. E quando é pego no pecado, chora, se arrepende, mas daqui a pouco vai e continua fazendo aquilo mesmo. Isso não é arrependimento. Mas então quem que vai entrar no reino? Porque todos nós somos pecadores. Ainda cristãos lembre, nós não vivemos mais nessa prática, mas ainda estamos sujeitos a cometer esse pecado.
Aí Paulo vai falar no versículo 11, lá do capítulo 6, ele vai dizer para aqueles irmãos, ele diz assim: assim foram alguns de vós. Assim o que, Paulo? Alguns de vós eram idólatras, imorais, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores. Alguns de vós eram feiticeiros, cães, impuros, assassinos, que amavam e praticavam a mentira. Mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Vocês decidiram mudar. Vocês tomaram a decisão, vou parar. É isso que o texto diz? Não. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Mas aconteceu algo que foi Deus que fez. Com exceção do Deus encarnado, o Senhor Jesus, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. E eu tenho enfatizado isso também, e isso tem trabalhado, eu creio que pela palavra. Nenhum de nós tem ideia do tamanho da nossa pecaminosidade. Nenhum de nós tem, irmãos, ideia. Eu posso nunca ter assassinado, eu posso nunca ter adulterado fisicamente, nunca ter roubado, mas justiça própria é um pecado contra Deus. E muitos de nós agimos assim. Quando nós condenamos o nosso irmão que está com lutas num pecado que eu não estou, e eu me encho de direitos de condená-lo. Bom, isso não tem nada a ver com o Evangelho, e isso é pecado. Então não é para tratar, não é isso. Mas a maneira como eu ajo, esquecendo que se eu não faço é a graça de Deus, é pecado. Mas isso não aparece. Até tem ar de santidade. Mas Deus vê coração. Deus vê intenção. Então e isso é importante que nós entendamos, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós vamos vendo que, mas eu não faço isso. Não, isso aqui não é nada. E a minha justiça própria? E a minha ideia de ser santo perante os outros, quando eu tenho lutas que eu não vou falar para você? Você está minimizando, você está avalizando? De jeito nenhum. Os fariseus eram cheios de justiça própria. E Jesus, se teve um grupo que Jesus bateu, foi neles. Ele não bateu em prostituta, mas em fariseu ele bateu. No bom sentido. Plantou o pé lá quando eles estavam fazendo negociata lá no templo, mas ele foi duro contra eles, porque eles eram exteriormente, vai lá no cemitério, tudo bonitinho, principalmente no dia do finados, todo mundo pinta, mas ninguém quer abrir lá, fede aquilo lá. Vocês são assim, vocês são por fora, vocês são top, mas eu vejo por dentro, e por dentro vocês são podre. Então, está vendo que, sim, todos os pecados são graves, não estou minimizando nenhuma dessa lista, mas será que você não somos cheios de justiça e achando que eu sou melhor, que eu não faço isso, que eu jamais faria isso, que eu jamais faria aquilo? Eu estava conversando com o irmão e ele estava falando, um dia eu disse que eu jamais faria aquilo. Pois é, e caiu naquele pecado que ele disse que jamais faria. E graças a Deus, que Deus trouxe a memória, quando ele caiu no pecado que ele disse, eu jamais faria. Quem fez isso? Fariseu. Nenhum de nós tem ideia do tamanho da nossa pecaminosidade. Nenhum de nós tem ideia da propensão que nós temos para o pecado. E se nós nos vangloriarmos, lembra que Paulo tratou aqui o que você tem que você não tenha recebido. Se você recebeu é porque você se gloria como se não tivesse recebido. Não esqueça disso, porque se você achar que é você, então Deus vai falar, então vamos ver, eu vou deixar você. Aí eu e vocês vamos fazer o que nós temos de maior potencial, pecar contra Deus. Mas nós precisamos olhar, e aí um pouco além também, vamos olhar para o tamanho da nossa pecaminosidade dentro da perspectiva de Cristo.
Irmãos, a lei de Deus é muito mais santa do que a letra. Vamos pegar o Senhor. Para o Senhor Jesus, adulterar é mais que sexo fora do casamento, Mateus 5:28. É ou não é? Sim, olhou, adulterou. Eu nunca fiz isso, mas você já olhou? Então, olha como, e aí o grande, é muito mais do que o texto. Para Jesus, assassinar é muito mais do que tirar a vida de alguém, Mateus 5:22. Para Jesus, palavras inúteis condenarão pessoas no dia do juízo. Palavras inúteis. É muito mais do que, não, mas isso é o visível, que todo mundo viu, que todo mundo está falando. É muito mais. E nós precisamos ter essa consciência. Agora, ela só vem quanto mais eu conheço a Cristo. Quanto mais eu estou perto da luz, mais eu vejo que eu sou pecador, menos eu me vanglorio, menos eu me comparo com os outros. Outro fato, naturalmente o homem não se importa de ser o pecador que é. A verdade é que ele ama os seus pecados. A verdade é que ele não teme a Deus, que ele não busca a Deus, que ele odeia a lei de Deus. O estado do homem é deplorável. Mas Paulo está dizendo aqui, mas Deus fez algo. Deus fez algo. Mas, por causa da sua superabundante graça. A graça de Deus é a grande diferença. Por causa da sua superabundante graça, Deus sempre tem um mas. Vocês são tudo isso aqui, ó. Vocês são isso. Mas tem um mais, e o mais é Deus. Mas Deus muda. Deus transforma. Eu e vocês éramos assim. Paulo está falando, não, vocês foram assim. Mas vamos voltar para Paulo. E Paulo, quem ele era? Paulo era um idólatra da sua religiosidade. Paulo era assassino, e não era assassino de gente ruim, é assassino de crente. Paulo era assassino de cristãos. Então, será que ele é melhor? Não. Ele está aqui. Agora ele está dizendo, mas vocês, eu e vocês, fomos lavados, fomos santificados e justificados em Cristo. O que é ser lavado, ser santificado, ser justificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus? O que é, irmãos? É crer no Evangelho. É crer no que Cristo fez. É crer que lá naquela cruz, aquele único homem, o Deus encarnado, que nunca pecou, que obedeceu toda a lei, porque Deus exige perfeição. Ele obedeceu e cumpriu toda a justiça por mim, Marco. E ele fez isso por amor e absolutamente de graça. Naquela cruz, ele pagou pelos meus pecados, todos eles, os inúmeros pecados. Naquela cruz ele me atraiu, ele me fez morrer, e na sua ressurreição ele me deu uma vida nova. Quando eu creio nisso, me arrependendo, porque é uma consequência do crer, eu crer é se arrepender, eu fui lavado, santificado, justificado no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém crê no que Cristo fez na cruz, arrependendo-se de seus pecados, naquela mesma hora, seus pecados são lavados no sangue de Cristo. Foi o que o Noite trouxe aqui. Você já teve seus pecados, inúmeros pecados, lavados no sangue do Cordeiro? A pessoa que era injusta, e todos nós éramos, lembra que Paulo diz, não há nenhum justo, agora é justificada. O que é justificado? Deus agora nos vê justos. Por quê? Por causa do justo, o único justo, Cristo. A justiça de Cristo é concedida a mim. Então Deus olha para mim, Ele vê Cristo. Isso é ser justificado. Eu não podia me justificar, mas Ele me justificou.
quando eu criei nele. Ele diz também que nós somos santificados. Quando Deus nos vê, Ele nos vê santos. Você sabia disso? A palavra diz que nós somos santos. Diante de Deus, nós somos santos. Mas nós não estamos sendo santificados? Sim, porque nós fomos feitos santos. Nesse santificado, quando nós somos tornados santos, quando eu e você cremos no que Cristo fez, se inicia um processo de santificação, mas diante de Deus nós já somos santos. Diante de Deus nós já estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí, esse é o grande ponto. Eu creio em Jesus como meu Salvador. E eu estou lendo um livro, o Evangelho segundo Jesus, do John MacArthur, onde ele fala que Jesus não é só Salvador, Ele é Senhor. Alguém que creu realmente em Cristo como Salvador, ele o recebe como Senhor, e o Senhor domina e governa, e o livra, e o dá vitória sobre os pecados, e muda o seu comportamento, o seu caráter. Começa-se um processo de santificar, que é separadas para... Então, alguns de vocês foram assim, agora vocês não são mais, e agora vocês não vão mais fazer isso. Mas está falando de perfeição? Não, perfeição só lá na glória. Mas de um processo onde há um crescimento, onde há vitória sobre os pecados. Se alguém realmente creu em Cristo, inevitavelmente vai ver transformação na sua vida. Isso porque alguém está dizendo? Não, porque o Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa. E agora aqueles que creram em Cristo são uma nova criação, novas criaturas em Cristo. Cristo agora nos concede o poder e Ele transforma as nossas vidas. E dentre essas transformações aquela pessoa não vai mais viver na prática do pecado. Vocês foram assim, vocês viviam nessa prática, mas agora vocês creram em Cristo, então Ele vai mudar vocês. Quando alguém que crê em Cristo, ele é realmente convertido, se pecar, o que ele faz? Ele se arrepende, ele pede perdão, ele não relativiza, ele não se justifica, ele pede perdão e fala: Senhor, eu pequei contra o Senhor, e se ofendeu a pessoa, eu pequei contra você, me perdoa. Ele se arrepende. Quando alguém crê em Cristo, quanto mais ele conhece a Cristo, mais ele detesta o pecado, inclusive aqueles que ele cometeu. Quando alguém crê em Cristo, ele passa a amar a santidade, ele vive um desejo de santidade, não para mostrar para os outros, mas porque o Deus que ele crê é um Deus santo. Quando alguém crê em Cristo, ele passa a amar mais as coisas de Deus, ele passa mais a amar a palavra, a oração, a igreja. Ele tem prazer em falar das coisas de Deus, a palavra. Irmãos como Jonathan Edwards, como o John Piper e como o Josemar, eles falam disso. Há uma mudança de amor. Isso me fascina. É quando eu começo a amar mais o Senhor, por consequência, eu não vou amar mais os meus pecados. O homem só deixará de amar seus pecados se substituir o seu amor. Mas como assim substituir o seu amor? Talvez você pergunte. Eis a resposta: somente se amarmos mais a Cristo é que amaremos menos os nossos pecados. Foi Jesus que disse: se você me ama, você vai me obedecer. É qual? Todos. A razão para a obediência é o amor ao Senhor. Por isso nós precisamos de um milagre. E é claro, esse amor só acontece porque para aqueles que foram regenerados, a palavra diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quanto mais nós amarmos a Cristo, mais nós vamos, como Cristo, odiar o pecado. Não porque tem alguém vendo, não porque o pastor falou,
não porque eu estou com medo da punição, não porque eu estou com medo das consequências, não por nada disso, mas por amor ao Senhor. Eu não quero pecar contra o Senhor. Você que está aqui, você vai herdar o reino de Deus? Você creu no Evangelho? Você foi lavado, justificado, santificado? Como eu orei no início, nós não temos poder nenhum para gerar vida em ninguém. Por isso que nós pregamos o Evangelho, porque o Evangelho, Deus gera fé pelo Espírito Santo na pregação de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir de Cristo. E a minha oração é para que cada um de vocês creia no Evangelho. Aí sim, se você crê, você pode ter certeza que você vai herdar o reino de Deus por causa dele.